Êxodo capítulo 20, do verso 1 ao verso 13. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra o teu pai e a tua mãe, para que prolongue os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Não matarás. O sexto mandamento, ele é o segundo mandamento da segunda tábua. Nós vimos a semana passada que os mandamentos, eles são divididos em 2 grupos. O primeiro grupo, chamado a primeira tábua, são os 4 primeiros mandamentos que diz respeito à nossa relação diretamente com Deus. Que são, primeiro mandamento, vamos tentar lembrar aí, qual é o primeiro mandamento? Não terás outros deuses diante de mim. Segundo, não farás para ti imagem de escultura. Terceiro, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E o quarto mandamento, honra teu pai e tua mãe, não. Guarda o sábado, santifique o dia de sábado. Então, todos esses 4 primeiros mandamentos, eles dizem respeito da nossa relação diretamente com Deus. E a chamada segunda tábua vai tratar do nosso relacionamento com as pessoas ao nosso redor, com o próximo. E nós estudamos a semana passada. Se você não assistiu, se você não viu ainda, vá no nosso canal do YouTube da igreja que você vai encontrar o nosso mandamento da semana passada, que é honra teu pai e tua mãe. E hoje nós falaremos sobre o mandamento não matarás. O mandamento que o Senhor nos deu a respeito de não matar, não tirar a vida do próximo. A raiz da palavra matar, no hebraico, existem várias palavras, se eu não me engano, existem bem umas 7 palavras que estão relacionadas à morte. E a palavra matar é uma palavra em hebraico, é hatsash. Essa palavra é a palavra que nós encontramos nesse texto. Não matarás, é a palavra hatsash. E o significado dessa palavra, matar, significa assassinar e cometer homicídio. Nós sabemos que a morte ela pode vir de diversas maneiras. E a questão é que o texto bíblico, ele escolhe uma palavra muito específica para... Pode passar. Se possível, apagar essa luz aqui, só para deixar mais claro, mais nítido. Pronto, pode passar isso aí. Então, essa é a palavra. Então, a palavra matar significa assassinar, cometer homicídio. Então, uma boa tradução, não que a nossa tradução esteja errada, mas uma boa tradução para não matarás seria não cometerás assassinato. Existe uma diferença, né? Não matarás e não cometerás assassinato. A questão que está aqui em voga
justamente algo que Deus não permitiu que o homem fizesse. Que Deus não é do agrado de Deus que aconteça. É claro que existem contextos onde a morte ela se faz presente, nós veremos isso aqui de maneira mais clara. Mas pode passar o slide. Nós vamos ler alguns textos que vai nos deixar um pouco mais esclarecidos a respeito disso. Então, a palavra Hatsash, ela é usada 47 vezes no Antigo Testamento. Essa palavra, não assassinarás. E é interessante porque essa palavra, das 47 vezes que aparece no Antigo Testamento, ela é usada em determinados contextos. Pode passar o slide. Ela nunca é usada em determinados contextos. E a gente vai ver aqui alguns desses contextos. Então, Cris, lê para a gente esse primeiro texto aí. Eu vou abrir em Deuteronômio. Se os irmãos quiserem tirar foto do slide ou anotar as referências bíblicas, fique à vontade. Então, a gente nunca vai encontrar essa palavra num contexto de defesa pessoal. Pode ler para a gente, Cris. Êxodo 22, 2. Se um ladrão for achado arrombando uma casa e sendo ferido morrer, quem o feriu não será culpado do sangue. Então, interessante esse texto. Havia uma lei no meio do povo de Deus que dizia que se um ladrão fosse morto à noite, o texto traz esse esclarecimento, que se alguém fosse morto, um ladrão fosse morto à noite, aquilo era uma defesa pessoal. E é engraçado porque, acho que não sei se é no texto seguinte, no versículo seguinte, diz que se o ladrão fosse morto de dia, aí aquele que o matou seria culpado do seu sangue. Por quê? Qual que é a ideia disso? A questão é que à noite, aquele que está defendendo sua casa, aquele tempo não tinha luz de poste, não tinha nenhuma extensão para poder enxergar melhor de noite, né? Era o lampião dentro da casa que no momento que eles fossem dormir, aquilo era apagado. Então, aquele que estava defendendo a sua casa, ele não sabia qual que era o contexto da situação. E se ele matasse o ladrão, aquilo se configurava como legítima defesa. Mas durante o dia ele conseguia perceber se o cara estava armado, se realmente ele ofereceria algum tipo de perigo. Mas o texto aqui, essa palavra Hatsash, não cometerás assassinato, nesse texto que a Cris acabou de ler, não é essa palavra, porque ali não é um assassinato. Ali é configurado como legítima defesa. Deuteronômio 19, 5 diz assim: assim, aquele que entrar com o seu próximo no bosque para cortar a lenha, e manejando com impulso o machado para cortar a árvore, o ferro saltar do cabo e atingir o seu próximo, e este morrer, o tal se acolherá de uma destas cidades e viverá. Aqui é um contexto de morte acidental. Então, o contexto aqui é de alguém que está trabalhando numa situação ali, cortando lenha, e se de alguma maneira aquele machado, a cabeça do machado saltasse, ferisse, aquela pessoa ela não seria julgada com morte daquela maneira, porque foi um acidente. E foram construídas as chamadas cidades-refúgio. Inclusive o texto de Deuteronômio 19, verso 4, está falando justamente das cidades-refúgio. Qual que era a função dessas cidades-refúgio que foram construídas? Eram cidades que abrigavam pessoas que cometeram algum tipo de crime e elas precisavam aguardar o julgamento. Por exemplo, numa situação de uma briga, um homem mata o outro, só que foi em defesa pessoal. Ele, fugindo da vingança da família, ele corre para essa cidade de refúgio. Essa cidade de refúgio, ninguém pode entrar e tocar nesse homem lá. Ninguém. A cidade de refúgio, eu não sei como é que vocês chamavam aqui, geralmente lá na Bahia, quando a gente brincava essas brincadeiras de criança, tinha um lugar que a gente chamava era a ronda. Era o lugar onde ninguém podia lhe tocar, ali você estava seguro. Ali você não recebia penalidade de nada. Mas se você saísse dali, você estaria exposto. Então,
a cidade de refúgio era um tipo desse lugar. E quando a gente vê o salmista falando, Deus é o meu refúgio e fortaleza, é justamente esse. Deus é aquele que me guarda no lugar onde ninguém pode me tocar. Ele é quem me guarda. Então, quando alguém matava outra pessoa por acidente, ele corria se escondia numa cidade de refúgio até aguardar um julgamento correto para tratar da sua situação. E nesse caso aqui, a morte que se refere aqui também não é usada essa palavra, porque é um contexto acidental. Pode ler o próximo texto, Cris? Gênesis 9, 6. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Então, aí é uma execução de assassinos. Qual que é a questão aqui? Eu comentei brevemente sobre isso semana passada, mas a gente tem um pouco de crise para tratar de algumas questões que a Bíblia trata de maneira muito clara e aberta. Por exemplo, quem estabeleceu a pena de morte, a pena capital, foi o próprio Deus. Esse texto lido agora é quando Deus libera, quando Noé, junto com sua família, sai. Deus estabelece uma série de leis, dentre elas, Deus permite que a partir dali o homem pudesse comer animais, só que Deus faz algumas restrições. E, dentre isso, Deus fala a respeito do sangue. O sangue era o símbolo de vida naquele período, por isso que o judeu não podia comer sangue. O sangue era o símbolo da vida. E junto com essa proibição, Deus estabelece uma lei. Ele fala, o homem que matar, esse homem morrerá. Pena capital. Esse homem será executado, porque ele banalizou a vida. Porque ele tratou a vida de maneira, a vida do próximo de maneira banal. É claro que aqui não está legitimando de forma alguma um tipo de vingança. Aqui, como eu falei, é a semente do Estado. O que Deus está dizendo aqui, futuramente isso vai ficando mais claro com as leis de Moisés, mas o Estado ele tem o poder de legislar e aplicar a lei. Então, o Estado, quando, por exemplo, a gente às vezes fica um pouco abismado com alguns estados americanos que têm a pena de morte. É algo muito complicado porque existem casos de que pessoas que foram mortas anos depois descobriram que aquela pessoa era inocente. Nessa questão, o Estado falhou no cumprimento da sua lei. Mas Deus dá autoridade ao Estado para poder intervir, muitas vezes com a morte, com o abatimento, por conta da banalização da vida. Por exemplo, um policial que, numa situação onde ele precisa salvar um refém, e ele abate o possível assassino, aquele policial, debaixo da lei do Estado, ele está resguardado pela lei de Deus, pela permissão de Deus. Ele não comete pecado, ele não comete crime, porque existe ali uma legalidade dada pelo próprio Deus, para que ele cumpra a sua função. Então, a palavra não matarás, a raiz da palavra ela não se aplica a esse contexto de execução de assassinos. Ou seja, pessoas que debaixo da legislação do seu país, elas sabem qual é a consequência e o Estado tem poder para isso. No caso, o texto que a gente leu, a palavra raiz aqui, Hatsash, ela não se aplica. E homicídio não premeditado. Êxodo 21, de 12 a 14, diz assim: quem ferir a outro, de modo que esse morra, também será morto. Porém, se não lhe armou cilada, mas Deus lhe permitiu caísse em suas mãos, então se designarei um lugar para onde ele fugirá, a cidade de refúgio. Se alguém vier maliciosamente contra o próximo, matando a traição, tirá-lo-ás até mesmo do meu altar, para que morra. Ou seja, quando a morte era premeditada, não existia agora salvação para essa pessoa. E Deus fala, nem que ele se agarre no meu altar, pode arrancar ele de lá e efetivar a lei que foi estabelecida. Então, estou lendo isso para que os irmãos entendam que a palavra não matarás,
Na nossa tradução, ela limita um pouco o contexto, porque eu já vi os próprios crentes às vezes falando, ué, mas assim, como é que é isso? Não matarás, mas Deus envia o povo para a guerra e manda matar. Porque o contexto de guerra, a gente vai ver um pouquinho sobre isso, é um contexto diferente. Então, por isso que a palavra não cometerás assassinato seria uma tradução que traria mais clareza para nós, tá certo? Mas vamos ver alguns outros textos para a gente entender aqui em que contexto, qual o contexto e o significado desse mandamento de não matarás. Pode passar o slide? O contexto teológico de não matarás é que Deus é o Senhor da vida. Por que é que Deus proíbe o assassinato? Por que é que Deus proíbe o homicídio? O princípio que está por trás disso que é justamente essa ideia, é que Deus é o Senhor da vida. Deus é o único que pode tirar e dar a vida. E em relação a tirar a vida, Deus é o único que pode tirar e é o único que pode dar direito e autorizar a terceiros para que isso seja feito. Então vamos ler alguns textos falando um pouco sobre isso. Gênesis 32, pode ler, Cris. Então Jacó se irou contra Raquel e disse: acaso estou eu em lugar de Deus, que é o teu ventre impediu frutificar? Então, falando aí da situação da esposa, falou, não sou Deus, eu não posso dar a vida. Não posso dar a vida, muito menos tirá-la. Então, essa é a palavra que nós encontramos nesse texto. Deuteronômio 32, 29, diz assim, tomara fossem eles sábios. Aliás, deixa eu ver. Deuteronômio 32, 29. Tomara fossem eles sábios, então entenderiam isso e atentariam para o seu fim. Está errado aqui esse texto. Sempre escapa um, né? Cris, lê para a gente o 1 Samuel 2,6. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. Segundo o livro dos Reis, capítulo 5, verso 7. Segundo Reis, capítulo 5, verso 7, diz assim, Tendo ido o rei de Israel, a carta rasgou as suas vestes e disse, acaso sou Deus com o poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo da sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Então, aqui é o rei quando recebe a intimação de Naamã para curar. Então, o Antigo Testamento, eles já tinham essa compreensão de que só Deus poderia tirar a vida. Eles tinham essa noção de o que era um assassinato, o que era a defesa pessoal. Isso estava muito claro para o povo de Deus. Então, por trás disso aqui está justamente a ideia de que Deus é o único que pode tirar a vida. A morte é uma prerrogativa divina. É interessante quando a gente vê Deus, ele ameaça Adão e Eva. Deus diz, o momento que vocês pecarem, vocês morrerão. Então a morte ela entra no mundo por meio de uma, vamos dizer assim, de um acordo que Deus fez com o homem. A morte ela não está presente no meio de vocês, ela não existe, mas a partir do momento que vocês pecarem, vocês serão punidos com a morte. E a morte aqui diz respeito à morte física, diz respeito à morte espiritual e também à morte eterna. Então, a morte ela pode nos atingir de maneira física, de maneira espiritual. Nós quando pecamos contra Deus, um homem que não foi regenerado, que não nasceu de novo, é alguém morto espiritualmente. Ele está vivo fisicamente, mas espiritualmente ele está morto. E a morte eterna é o banimento do homem por toda a eternidade da presença de Deus. Então você vê aí a profundidade da morte em 3 etapas. Ela pode nos matar fisicamente, espiritualmente, e também pode nos matar eternamente, no sentido de que a gente não pode chamar de vida uma eternidade
longe da graça do Senhor. Nós não podemos chamar isso de vida. Então a morte é uma prerrogativa divina. Deus ele, mesmo depois que o homem cai, depois que o homem peca, que o homem era imagem e semelhança de Deus, Deus continua chamando o homem à sua imagem e semelhança e dizendo, vocês não podem banalizar a vida. Amém? Pode passar? Então nós vamos ver aí a raiz do problema. Pode passar também. Então, o sexto mandamento não é somente uma barreira à violência e ao homicídio. Na realidade, ele pode ser quebrado até por sentimentos de ódio contra nossos semelhantes. É importante a gente entender que o mandamento de não matarás, ele não se restringe à agressão física, a partir para as vias de fatos e tirar a vida de alguém. A gente vai ler e vai ver isso aqui de maneira clara. Pode passar. Então, Cris, lê para a gente esse texto de Gênesis. Eu vou abrir aqui em Levíticos 19. Gênesis 4, 3. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor, por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Deus ele já estava prevendo aqui o que Caim iria fazer. Quer dizer, Deus prevê não, Deus já sabia o que Caim ia fazer. E a primeira coisa que Deus ataca aqui é justamente os sentimentos de Caim. Geralmente o assassinato, o homicídio, ele é executado com uma intenção, com um sentimento, com um desejo. E sempre quando nós paramos para olhar para nós com muita clareza, com franqueza, todos nós aqui teríamos a capacidade, o potencial de tirar a vida de alguém num momento de raiva. Você sabe disso. Você sabe disso. Às vezes nós perdemos as estribeiras enquanto a gente dirige, com o vizinho. Gente, muita gente é tomado de um ódio, que se a gente pudesse, no coração a gente mata. No coração a gente dá soco, a gente enforca, a gente faz tudo. Que a cabeça da gente não tem limite, né? Ninguém pode ver o que a gente está fazendo, ninguém pode nos reprimir dos nossos pensamentos. Então, na nossa cabeça, os nossos sentimentos começam a dar vazão a todo tipo de desejo. E no momento em que Deus olha para Caim, ele fala, Caim, por que é que você está com essa cara amarrada? Eis que o teu desejo será contra ti, ou seja, queridos, a gente se prejudica quando a gente permite que esse ódio que vai brotando e é alimentado no nosso coração, quando ele é despejado, quando a gente vai e realmente executa aquilo que nós estamos intentando. A gente tem que ter muito cuidado com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, aquilo que a gente alimenta no nosso coração. Esses dias eu conversando com um colega meu, ele passou por uma situação bem chata, bem constrangedora. Ele passeando com a esposa, o filho de 6 meses, sei lá, e no Parque Ipiranga. E aí passou um rapaz correndo e falou alguma coisa com ele. Ele estava andando na pista ali onde o pessoal geralmente anda de bicicleta, que nem pode. E ele falou alguma coisa com o meu colega. E o meu colega falou, rapaz, estou passeando com minha família, tal. O cara falou alguma coisa e falou, cara, continua correndo. Esse cara virou para ele, falou um monte de coisa, xingou ele, xingou a esposa dele. Situação extremamente... Só de falar eu me senti mal com aquilo. E ele falou, rapaz, minha vontade depois foi pegar meu carro e passar em cima.
de ódio que eu fiquei. Né? São os sentimentos que brotam no nosso coração que todos nós temos. Todos nós. Levíticos 19, 16, 18. Não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo. Não atentarás contra a vida do teu próximo. Eu sou o Senhor. Não aborrecerás teu irmão no teu íntimo, mas repreendas o teu próximo, e por causa dele não levarás sobre ti pecado. Próximo texto. Mateus 5, 21. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Quem falou isso? Jesus, palavras duras. Meus irmãos, Jesus, quando ele, conversando com seus discípulos, ele diz algo interessante. Ele fala assim: se a justiça de vocês não exceder a dos fariseus, vocês não vão entrar no meu reino. De que maneira Jesus queria que eles excedessem a justiça dos fariseus, que já eram vistos como os homens mais religiosos, mais crentes dos seus dias? O que Jesus estava dizendo era que aqueles homens, eles obedeciam a letra da lei. Eles obedeciam aquilo que estava por fora da lei. Mas o espírito da lei, o que estava por trás da lei, eles não levavam em consideração. Jesus disse para os seus discípulos: a lei diz que não pode matar. Mas eu estou tornando a lei muito mais complicada. E é isso que vocês devem cumprir. Aquele que odiar o seu irmão já o assassinou. Então, queridos, vocês estão diante de um assassino e eu estou diante de outros assassinos. Porque é assim que Cristo nos trata. Aquele que odiar o seu irmão já o assassinou. Muita gente já matou no nosso coração, por meio dos relacionamentos cortados, por meio de perdão que não foi concedido, por inúmeros motivos. Mas o fato é que Cristo está dizendo: eu quero que vocês vão além da lei. O legalismo nos faz cumprir só as letras da lei, só aquilo que está por cima. Um dia eu contei aqui, volta e meia eu conto essa história. Para mim foi o melhor exemplo que eu já vi do que é a interpretação legalista da lei. Há uns 3 anos atrás, a gente estava com um grupo de jovens, os meninos conversando, tal, a gente falando do quanto Coca-Cola era prejudicial, tal. E a gente fez um acordo. Falou: vamos fazer o seguinte, a gente vai parar de beber Coca-Cola, beber refrigerante. A gente não vai beber refrigerante. Durante, se eu não me engano, eram 4 meses. Até chegar o dia do acampamento dos jovens. E aí, todo mundo, eu fiz esse compromisso no domingo, na segunda eu estava indo no shopping, fui seco para comprar uma Coca, aí lembrei, eu falei: cara, não posso tomar refrigerante. Aí comprei um suco lá Mas foram 4 meses difíceis. E nessa caminhada, depois de uns 2 meses, a gente conversando com o grupo dos meninos, e um deles comentou: não, ontem eu demorei para dormir porque eu tomei energético e tal. Eu falei: você está tomando energético? E todo mundo, os meninos, tudo com raiva, né? Ele falou: não, nosso combinado foi refrigerante, não foi energético, não. Eu falei: fariseu. Era bem assim que o fariseu fazia com a lei. Não matando ninguém, ele estava ok. Mas Jesus falava: vocês são filhos do diabo, porque no coração de vocês tramam coisas malignas. Vocês tramam a morte no coração de vocês. E é o que 1 João 3,15, o apóstolo João reforça, dizendo o seguinte: todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanentemente em si. Então, nós precisamos entender que o problema do não matarás está justamente no intento do coração.
o que está por trás daquilo. E Jesus falou: bem-aventurado os limpos de coração, porque verão a Deus. Então, ser limpo de coração, queridos, é estar livre desse tipo de sentimento. Muito fácil, é muito bom a gente não se sentir excluído pela sociedade, porque a gente nunca precisou cumprir pena alguma, porque cometeu um assassinato e é algo terrível. Conheço pessoas que já tiveram esse desprazer. Eu tive um amigo de infância que tirou a vida do primo sem querer. Ele tinha, acho que, 12 anos de idade. Ele pegou a espingarda do tio, a espingarda estava pendurada na sala, ele morava na zona rural, e ele, na cabeça dele, a espingarda não estava carregada. E aí, brincando com o primo, ele pegou a espingarda, apontou para o primo e puxou o gatilho. Ele matou o primo. E foi terrível, o ambiente ficou terrível, a família culpando aquele menino. Ele morou com a gente por volta assim, de 1 ano, mais ou menos. E até hoje esse rapaz carrega as marcas por ter tirado a vida de alguém. A oração, a conversa de Caim com Deus é uma conversa de quem está desesperado. Caim fala: aquele que me encontrar irá me matar. E existem indícios que as primeiras cidades muradas foram construídas justamente do lado da região onde Caim fugiu. Para que alguém constrói uma cidade murada, gente? Se não for para se defender. O medo, sabe, o pavor, aquele senso de que nunca está protegido. É algo terrível. É algo terrível. Então, nós precisamos entender que o não matarás é muito mais profundo do que simplesmente tirar a vida. Diz respeito aos nossos sentimentos, diz respeito às nossas motivações, aquilo que a gente aduba e rega e deixa crescer dentro de nós. Pode passar? Então, a inferência desse mandamento é que todas as ações que prejudiquem a integridade física do próximo são passos preliminares de atentado à vida e constituem quebra do 6º mandamento. Queridos, a agressão é um prelúdio da morte. O xingamento é o prelúdio da agressão. E você vê que assim, a coisa começa no coração. Você começa a guardar aquilo no coração. Depois aquilo começa a se converter em palavras. E aquilo vai escalando até chegar a esse nível. De pessoas que depois que cometeram uma atrocidade dessa, falam: como que eu fiz isso? No início era só uma raiva que eu não consegui controlar. Mas sem querer, numa briga, numa situação, eu acabei fazendo algo terrível. Fazendo algo terrível. Porque um sentimento que surgiu e eu não evitei. Então, a agressão física, o xingamento, o ódio que a gente nutre no nosso coração é a quebra do 6º mandamento. É a quebra do 6º mandamento. Pode passar esse slide? Então, a aplicação positiva do 6º mandamento. Como assim, gente? Todos os mandamentos ele vai ter um aspecto negativo e um aspecto positivo. Como assim? Existe aspecto negativo da lei? Não é negativo no sentido de ruim, é negativo no sentido de proibição. Quando a Bíblia diz: não terás outros deuses, é um aspecto negativo, mas o aspecto positivo é: tenha o Senhor como teu Deus. Então, todo mandamento, honra teu pai e tua mãe, é um mandamento, é uma ordem, ali já está direto, mas no caso aqui, não matarás. O aspecto positivo do não matarás é: promova a vida. Vamos ler, tem essa definição fica bem interessante aí. O 6º mandamento não é apenas uma proibição contra o assassinato, mas um manifesto em favor da preservação da vida, da prática do perdão e do amor. Vou ler de novo. O 6º mandamento, não matarás, não é apenas uma proibição contra o assassinato,
mas um manifesto em favor da preservação da vida, na prática do perdão e do amor. A gente vai encontrar isso nos textos que nós vamos ler agora. Pode passar também. Esses textos vão nos dar uma compreensão melhor a respeito. Jesus já falou isso, né? Aquele que odiar o seu irmão já matou. Então ele começa a tratar das questões dos corações. Mas agora a gente vai ver aqui o aspecto positivo da lei. Êxodo 23, 1. Não espalharás notícias falsas, nem darás mão ao ímpio para seres testemunha maldosa. Não seguirás a multidão para fazeres mal, nem deporás numa demanda, inclinando-te para a maioria, para torcer o direito. Nem com o pobre serás parcial na sua demanda. Se encontrares desgarrado o boi do teu inimigo ou seu jumento, lhe reconduzirás. Se vires prostrado debaixo da sua carga o jumento daquele que te aborrece, não o abandonarás, mas ajudá-lo-ás a erguê-lo. Então, você vê que o texto é interessante. Primeiro Deus proíbe o assassinato, agora Deus começa a estimular o seu povo, a promover o bem dos seus inimigos. Fala, se você encontrar o animal perdido do seu inimigo, né? Talvez você não seja inimigo dele, mas ele seja o seu inimigo. Conduza e faça o bem. A gente vai encontrar esse tipo de situação, gente, em muitas questões. Por exemplo, é muito comum que em ambiente de trabalho a gente ganhe alguns inimigos. No ambiente de trabalho, meu irmão ele é enfermeiro, e ele fala, rapaz, eu nunca vi uma classe desunida daquele jeito, não. Ele falou, no meu contexto aqui, ainda mais as mulheres brigam demais, sempre uma querendo puxar o tapete da outra, tal, enfim, mas geralmente você entrou num trabalho, você começa a se destacar, você começa a ser elogiado. Normalmente, pessoas começam a ficar enciumadas com aquilo. Às vezes começam a te prejudicar, gente que te odeia, gente que, quando pode, te prejudica. E contextualizando esse texto que acabou de ser lido, é aquela situação que você olha, você percebe que o seu colega de trabalho não leu o e-mail que chegou, você percebeu que todo mundo leu, todo mundo está por dentro, e você sabe que se ele não tiver aquela informação, ele vai ser prejudicado. E aí, como o coração já está amargo, a gente fala, eu quero que se vire mesmo, quebra a cara, não vou falar nada não. Então o texto está dizendo não. Se você tem a oportunidade de prejudicar, não faça isso, pelo contrário, ajude-o. Provérbios 25, 21, 22. Se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer. Se tiveres sede, dá-lhe água para beber. Porque assim amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça, e o Senhor te retribuirá. Gente, a ideia aqui de brasas vivas sobre a cabeça é justamente a ideia de uma pessoa com a consciência pesada por reconhecer a sua maldade. É quando você promove o bem para alguém que te prejudicou. Aquela pessoa, ela se sente indigna, aquela pessoa se sente envergonhada, ela olha para a situação e fala, cara, eu esperava que essa pessoa retribuísse o mal. E ela não fez isso. Então, isso é brasa na cabeça de quem faz o mal. Meu pai, uma vez, voltando do trabalho dele, voltando da roça, o carro quebrou, e um cara conhecido nosso assim passou, meu pai deu a mão, ele literalmente jogou poeira no meu pai. Meu pai ficou ali, um rapaz passou, ajudou, meu pai saiu do problema dele, e alguns quilômetros à frente, meu pai passando de moto, quem está com o carro quebrado? O rapaz. Só em ter parado, aquele homem já mudou o olhar. Meu pai quando desceu da moto, ele já ficou todo constrangido. Aí meu pai, que foi? Ele falou, não foi nada não, está tudo certo. Tá. Ele falou, não, o que foi aí? Deu uma olhada no carro, falou, não, rapaz, aqui é tal problema. Deixa eu resolver isso para você. Aí meu pai pegou a moto, foi na cidadezinha, buscou um mecânico, resolveu o problema todo.
Gente, aquele cara ficou com tanta vergonha do meu pai, que quando ele encontrava com meu pai na rua, ele ficava sem graça, ele virava a cara, não de raiva, mas de constrangimento. Eu fui tão mesquinho. E esse cara de volta vai e me ajuda, faz tudo aquilo por mim. Então, isso são as brasas vivas, brasa no juízo de quem promove o mal. Então, a Bíblia nos manda fazer isso. Gente, é só o bem que tem a capacidade de interromper esse ciclo de ódio, esse ciclo de briga. Tem um filme chamado Abril Despedaçado, é um filme nacional, é um filme que mostra duas famílias do sertão que vivem brigando uma com a outra. E justamente por ninguém ter disposição em perdoar, né, como perdoar o assassinato de alguém da família. E o filme mostra esse ciclo de guerra, né, de duas famílias que vão se sujando de sangue ao longo da história, porque ninguém quer perdoar. Somente o perdão, somente o bem, somente quando a gente promove aquilo que é realmente, que vem de Deus, é que tem um poder de interromper esse ciclo perverso. Segundo texto. Segundo Reis 6:20, tendo ele chegado a Samaria, disse a Eliseu: Ó Senhor, abre os olhos destes homens para que vejam. Abriu-lhes o Senhor os olhos e viram, e eis que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: Feri-los-ei, meu pai? Respondeu ele: Não, não os ferirás. Fere aquele que fizeres prisioneiros com a tua espada e o teu arco. Porém a estes, manda pôr-lhes diante pão e água, para que comam e bebam, e tornem a seu senhor. Ofereceu-lhes o rei grande banquete, e comeram e beberam, despediu-os e foram para o seu senhor. E da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Bem, gente, eu gosto muito desse texto. Se vocês puderem depois ler ele todo, o capítulo todo. A questão é que o rei da Síria, sempre quando ele tentava armar uma emboscada para o povo de Israel, o povo de Israel acabava fugindo. E ele começa a achar que tem um espião, um traidor dentro do exército. E quando ele questiona a fidelidade, alguém fala: não, deixa eu lhe falar o que acontece. Existe um homem de Deus no meio de Israel, que todas as vezes Deus revela o que vai acontecer por onde a gente vai passar. E aí o povo de Deus vai e passa por outro lugar. E ele fala: eu quero conhecer esse homem. E ele vai com todo o exército. E chega lá, o rapaz que acompanhava Eliseu, ele olha, ele vê aquele exército, ele fica abismado, ele fica com medo, morrendo de medo, falou: estamos perdidos. E aí Eliseu fala: Deus, abre os olhos desse rapaz. E aí é o momento que ele vê anjos para tudo quanto é lado, e aí Deus cega todo aquele exército. E Eliseu, ele pega, começa a conduzir, fala: não, deixa eu conduzir vocês para o lugar certo. E conduz o povo para o meio de Samaria, a capital do reino do norte, que ainda não havia sido destruída, era Samaria, né? E aí, quando Deus dá de novo a visão para o exército do rei da Síria está no meio de Samaria. Imagina, gente, com as espingardas tudo apontadas para eles. E aí o rei fala: e aí, vamos matar? E Eliseu fala: não, de forma alguma. Se você conseguir capturar com seu arco algum, você mata. Mas esses aqui, quem trouxe foi Deus, quem deu o livramento foi Deus. E aí Eliseu dá uma ordem: dê pão e água para esses homens. Eles comem, imagina esse jantar como é que foi, esse almoço como é que foi. Todo mundo quer dar um pio. Depois que eles terminam de comer, despedem ele, e o texto diz que nunca mais eles intentaram contra o povo de Israel. Ou seja, pão e água, numa situação onde o juízo poderia ter sido derramado, encerrou uma briga, encerrou uma guerra. Mateus 5, 44, 48, 43, aliás. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Gente, a lei só diz: ama o teu próximo. Esse odeio o inimigo foi a interpretação complementar dos fariseus, entendeu? Então a tradição dizia que precisavam ser implacáveis com os inimigos. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem,
para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque Ele faz nascer o seu sol sobre os maus e bons, e vira a chuva sobre justos e injustos. Porque, se amares os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Porquanto sede-vos perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Queridos, a gente precisa perdoar, por isso que o mandamento não matarás não é só proibitivo. Ele nos ensina a perdoar, ele nos ensina a amar, ele nos ensina a exercer o perdão. Porque se eu não exerço o perdão, eu cometo assassinato dentro do meu coração. Se eu não exerço o perdão, eu quebro o primeiro mandamento, mesmo sem apontar uma arma para alguém. Quebro o mandamento da mesma forma. Deus ele está de olho nos nossos sentimentos. Deus ele enxerga como a gente se sente diante de tantas situações. É muito difícil. Eu já passei por esse tipo de situação de guardar ódio de uma pessoa durante anos e anos e anos e anos. Eu evitava estar no mesmo lugar com aquela pessoa. E eu sabia que se houvesse algum desentendimento, algum olhar desencontrado, é capaz da coisa ficar feia. Briga de infância, gente, coisa de adolescência. E eu fui guardando aquilo, e Deus me fez tratar disso numa circunstância tão complicada, que foi no dia que o pai desse rapaz morreu. E eu conhecia a família, a mãe dele era professora, muito querida, e no velório do pai dele, eu olhei para ele olhou para mim, aí ele levantou do banco, eu dei um abraço nele, e naquele abraço a gente entendeu o quanto idiota a gente foi durante aqueles anos, por causa de um negócio tão besta, um negócio tão bobo. Mas o coração ferido, coração machucado, coração chateado, e Deus ele quer que a gente perdoe. Então, quando você vê esse texto, não matarás, esse mandamento, não matarás, tenta olhar pela outra via. Não sinta ódio, pelo contrário, então se não é para eu sentir ódio, eu preciso perdoar. Esse é o aspecto positivo do mandamento. Próximo texto. Romanos 12, 14. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu a que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a tua cabeça. Amém. Outro texto que a gente leu fala isso, que Deus ele faz nascer o sol sobre bons e maus, não é verdade? Então, gente, Deus ele abençoa, ele é benevolente até com quem é inimigo dele. Inclusive eu e você, quando nós não éramos crentes, quando nós não havíamos sido salvos, nós éramos inimigos do Senhor. Porém, tudo aquilo que a gente tem, que a gente tinha antes de se converter, todas as bênçãos foram dadas por Deus. Não foi fruto do seu esforço, não foi fruto da sua competência, foi fruto da graça de Deus. E não só isso, Deus, quando Ele manda o seu Filho morrer por pecadores, é por pecadores, é por seus inimigos. Cristo morreu pelos seus inimigos. Ele deu pão e Ele deu água para quem vivia na contramão da sua vontade. Como que a gente vai agir diferente? Como que a gente vai reter o perdão? Como que a gente vai segurar aquilo que Deus nos deu de maneira tão graciosa? Então nós precisamos aprender a perdoar. Nós precisamos aprender. Interessante o texto de Mateus 5, eu não li esse texto completo, mas o verso 39, eu porém vos digo, não resistai ao perverso, mas a qualquer que te ferir a face direita,
volto ali também a outra. Ao que quer demandar contigo e tirar a túnica, deixe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Os soldados romanos, eles faziam isso com os judeus. Eles colocavam todo o peso deles, a mochila deles, para os judeus carregarem durante 1 milha. Mas para que não houvesse excesso, o próprio Império Romano falava, é só 1 milha. E por que é que Cristo fala assim, ande 2? O que ele está dizendo é, não se mostre inferior não, se mostre superior à situação. É aquela ideia de estar carregando aqui a mochila, lhe obrigou, botou a mochila nas suas costas, você, em vez de você carregar com raiva, né, com aquele bico, começa a puxar a conversa na estrada. E aí, rapaz, sua família é de onde mesmo? Você é romano, você comprou seu direito, como é que é a tua vida? E o cara começa a estranhar, eu estou explorando o cara. E aí completou 1 milha, você fala, não, vamos lá, vamos continuar, a gente está conversando bem aqui. Mas a pessoa começa a falar, eu tentei explorar da pessoa e a pessoa está se colocando acima de mim, porque ela que está direcionando a situação agora. Então, a prática do perdão, a prática da bondade, ela é um complemento, né, positivo do 6º mandamento. E para a gente terminar, pode passar esse slide. Visão reformada do 6º mandamento. Então, eu vou ler aqui para vocês. Quem quiser depois pesquisar em casa, baixar, nós adotamos 3 documentos que foram produzidos aí no século 17, 18, que são o catecismo, o breve catecismo, catecismo maior e a confissão de fé de Westminster. Então, tudo que a gente crê, as nossas convicções teológicas estão todas ali. E o catecismo menor foi feito para crianças, inclusive a gente fez em casa uns cartãozinhos para a Sara, e é com perguntas e respostas. Bem interessante, procure, vale a pena. São perguntas bem simples. O que Deus criou? Né? Deus criou todas as coisas. Por que Deus criou todas as coisas? Para o louvor da sua glória. Então são coisas assim, princípios teológicos básicos para a criança, que é fantástico. Você pode pegar isso para usar com seu filho, com sua filha, bênção. Então, pode passar. Então, essa é a pergunta de número 136, tratando dos 10 mandamentos. Quais são, tem a pergunta 35, né? Aqui eu quis focar só nessa. Quais são os pecados proibidos no 6º mandamento? Os pecados proibidos no 6º mandamento são o tirar a nossa vida ou a de outrem, exceto no caso de justiça pública, é o que eu falei em relação, por exemplo, o policial, no cumprimento do seu dever, guerra legítima, ou seja, você é convocado pelo seu país para a guerra. Então, ali você está cumprindo um dever cívico. A Bíblia sempre deu essa legitimação para o povo de Deus. Só que é interessante isso, queridos, que Deus nunca permitiu que o povo dele fizesse maldades com as nações, com os prisioneiros de guerra. Os prisioneiros de guerra eram tratados com humanidade, apesar do contexto terrível. Ou defesa necessária. Então, gente, entendendo aqui que, inclusive, o suicídio eu esqueci até de falar isso. Por exemplo, ao falar de suicídio, aquilo é um assassinato. Aquilo se configura como um assassinato. Tá? Então, a negligência ou a retirada dos meios lícitos ou necessário para a preservação da vida, a ira pecaminosa, o ódio, a inveja, o desejo de vingança, todas as paixões excessivas e cuidados demasiados. Tudo isso, gente, aqui é com base bíblica, tá? Se você puder depois, então tá aí, o Catecismo Maior de Westminster, vocês baixam isso aí de graça na internet, tá? Então, todas as afirmações tem a pergunta e tem a resposta. Às vezes tem resposta que vem assim com 20 referências bíblicas para poder embasar as respostas. Não são respostas tiradas da cabeça de ninguém, são respostas fundamentadas na palavra. Então, queridos, nós
Estamos encerrando o nosso 6º mandamento. A semana que vem nós continuaremos com o próximo mandamento. E que Deus possa nos ensinar a ter uma compreensão profunda, porque parece que no nosso coração esse mandamento está tão distante de nós, né? De nós quebrarmos. Não matarás. É algo tão grosseiro, não, esse negócio de não matarás, isso é coisa para serial killer, isso é coisa para gente destemperada. Gente, a gente faz isso. A Bíblia nos mostra isso com os nossos sentimentos, com as nossas intenções, com os nossos desejos. Nós matamos. Então, que Deus possa nos levar a entender que o mandamento de não matarás não é só para eu não matar, mas eu devo promover a vida, o perdão e o bem-estar das pessoas que estão ao meu redor. Não só dos irmãos na fé, mas de todas as pessoas que são os meus próximos, né, que estão do meu lado, na minha comunidade, no meu ambiente de trabalho, família e tudo mais.